Glória a Deus, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que me assistem agora por esta live. Em nome de Jesus Cristo, nós da Igreja Ministério a Glória de Deus, louvamos a Deus pela sua vida e que você seja tocado agora também pela palavra de Deus que eu quero compartilhar nessa noite. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida nessa noite, e eu peço que o Senhor fale em cada coração conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. O tema que o Senhor colocou ao meu coração, irmãos, para esta noite é: não deixe o diabo te convencer. Verdadeiramente ele convence muito mais pessoas do que o que você pensa, do que o que nós pensamos. E eu estava orando ao Senhor para que o Senhor falasse a mensagem que eu deveria trazer nessa noite, como sempre peço a Deus, que Ele fale e não seja eu. Eu digo aqui na igreja que é difícil quando eu trago um dos estudos que eu tenho em livros, não que eu não traga, não que eu não pregue, mas eu não fico procurando, às vezes em estudos passados que o Senhor já me deu, apenas quando o Senhor me toca ao coração. Eu peço sempre que o Senhor fale aquilo que Ele quer falar em cada coração. Mas hoje o Senhor colocou ao meu coração essa passagem bíblica de Gênesis 3, versículo 4. Eu citei isso no primeiro livro que eu escrevi, no ano de 2009 para 2010, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, que se chama A Glória de Deus. E nesse livro, irmãos, eu coloco essa passagem que o Senhor falou ao meu coração, justamente essa parte que a serpente, o diabo, diz a Eva: certamente que não morrerás. E o Senhor falou ao meu coração que nos dias de hoje, sempre o diabo tem usado a mesma estratégia. Ele tem falado talvez de forma diferente, mas no mesmo sentido da palavra que ele deu para Eva. Ele tem dito: certamente que vocês não vão morrer. A morte é a consequência do pecado, é o salário do pecado, é a morte, a Bíblia diz. Então o diabo, ele diz assim para as pessoas, ele diz assim para a igreja: certamente que esse pecado não tem problema nenhum, certamente que desobedecer a Deus não vai trazer grandes consequências assim. E talvez até possa parecer que algumas pessoas se deem bem na vida, no mundo em que vivemos, mas verdadeiramente a palavra do Senhor nos diz que todos um dia irão comparecer diante do grande trono do Senhor, onde todas as nações, todos os povos e línguas serão julgados, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Essa é a verdade bíblica que nós temos. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus para a igreja. Não deixe o diabo te convencer. Pensa aí agora no seu lugar, onde você estiver. Lembra de algo que você não queria fazer, mas que de certa forma você foi convencido por alguém ou por alguma situação. Lembre-se de alguma coisa que um dia você se arrependeu de ter feito. Você diz: Senhor, eu não queria ter feito aquilo, mas parece que algo me convenceu. Ou você simplesmente cedeu à tentação. Pode ser que alguns digam agora: eu nunca fui convencido ao contrário de algo que eu quero. Pode ser que alguns digam: eu fiz porque quis. Sim, tem muitos que ainda dizem assim, mesmo sabendo que aquilo é contra a vontade de Deus. E olha, irmãos, nessa noite aqui eu não estou me prendendo a citar pecados ou erros ou pessoas, não.
A palavra de Deus está sendo ministrada no sentido geral para a igreja. Porque eu tenho que te dizer algo que o Senhor colocou ao meu coração, e isso pode nos assustar, mas é a verdade do Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, no capítulo 14, que o Senhor Jesus, ele iria para o Pai, e ele nos deixaria o seu Espírito Santo. No versículo 17 diz que o Espírito Santo, chamado ali de Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito Consolador que nos conduz no caminho da verdade, que nos conduz à vontade de Deus. O que significa isso? Significa algo muito simples e claro. Se alguém não ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, ele vai ouvir a voz do diabo. Sim, é verdade. Ou a pessoa ouve a voz de Deus, ou ela vai ouvir a voz do diabo. Mas a pessoa pode dizer, eu nunca ouvi ele falando de forma tenebrosa. Não pense que o diabo fala para assustar, como muitos pensam, como que se fosse causar aquelas impressões de filmes de terror. Não. Apesar dele ser o destruidor, apesar da Bíblia dizer que ele veio para roubar, matar e destruir vidas e sonhos de pessoas, a Bíblia diz que ele é astuto. Ele vem sorrateiramente, ele ainda se posa, se disfarça de anjo de luz, o que ele era no passado, o portador da luz, para convencer pessoas a fazer coisas erradas, para convencer pessoas a andar contra a vontade de Deus. Então isso é muito certo. Ou nós ouvimos a voz de Deus, ou, caso contrário, é a voz do diabo que a pessoa ouvirá. Ou a igreja ouve a voz de Deus por meio da sua palavra e se volta para Ele, ou a igreja vai ouvir a voz do diabo. Credo, pastor, não. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, muitos da igreja, muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios, palavras que os demônios lançam e convence a muitos de que é um caminho certo. Onde a Bíblia nos diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final é morte, é separação de Deus. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor falou ao meu coração para esta noite, se nós soubermos aproveitar aquilo que Deus está falando conosco, nós vamos acolher a palavra e guardar no nosso coração, como o salmista Davi nos ensinou no Salmo, para não pecar contra Deus, porque é exatamente assim que acontece. O diabo continua convencendo pessoas a desobedecer a Deus, ou seja, a não ouvir o que Deus falou, a não dar crédito para o que Deus disse. Ora, é isso o que o texto está dizendo. Vamos voltar lá para o texto de Gênesis, no capítulo 3, que você vai ver ali na tentação de Eva, a queda do homem. A Bíblia diz que a serpente, a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher, ela chegou para Eva e disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O diabo ali, que é a antiga serpente, chega para Eva e diz: Deus falou para não comer de toda a árvore do jardim, é isso que ele disse?
Ele começou a tentar a Eva. E Eva diz assim, no versículo 2: do fruto das árvores do jardim comeremos, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele. E ela ainda disse: nem tocareis, para que não morrais. Aí agora vem a sugestão da serpente. No versículo 4, a serpente diz: certamente não morrereis. O que o diabo fez? O diabo falou justamente o contrário do que Deus falou. Em outras palavras, o diabo aqui descaradamente falou que Deus é mentiroso, sendo que o diabo é o pai da mentira. Ou não, é isso que ele disse. Ele chama Deus de mentiroso, o diabo afrontou a Deus. Porque ele diz: certamente não morrereis. Ou não é assim? Se Deus tinha dito para o homem que se eles comessem, eles morreriam, por que o diabo vem e diz: certamente não morrereis? Ele contradiz a voz de Deus, e no momento que ele diz isso, ele vai e completa no versículo 5, dizendo assim: é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos serão abertos. E ele diz algo tentador. Ele diz algo que ele quis para ele, que ele tentou ali, que ele persuadiu os anjos. Ele vem e diz para o homem: e vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. Ora, o que o diabo estava usando ali naquela conversa astuta dele com Eva? O que ele estava falando? Ele estava dizendo para ela: é bem isso que Deus falou, não. Também não é tudo isso aí que se pregam. Também não precisa ser tão radical contra o pecado. Deus é amor. Ele sabe que a geração que nós vivemos está desse jeito e toca o barco. Deus é amor. Não é tudo isso. Não precisa também seguir tão assim, fervorosamente na presença de Deus. Ora, Deus sabe que nós somos pessoas e que de vez em quando a gente dá uma escapadinha. Será que Deus sabe? Ora, Deus sabe que nós somos humanos e somos falhos e pecadores. Sim, Ele sabe. Mas Ele disse que não devemos ser pessoas mornas. Eu não estou dizendo que nós sejamos perfeitos, e eu que estou pregando para você também não sou. Mas algo é muito certo: Deus nos ensina o caminho da verdade, o caminho da perfeição. Deus nos chama e diz: sede santo como eu sou santo. Ainda que sejam palavras que muitos não queiram pregar ou não queiram ouvir, é isso que Deus diz. Deus é sim amor. Se Deus não fosse amor, se Deus não fosse tão amoroso e misericordioso como Ele é, com certeza já estaríamos destruídos. Porque a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, na ira dele, ele nos teria destruído. Mas Deus, Ele nos livrou do laço, Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Então Deus é amor, sim. Com certeza, é justamente o amor de Deus que tem nos sustentado. O que eu quero dizer nessa noite, eu não estou dizendo que Deus não nos ama, que Deus não seja misericordioso. Pode ter certeza que Ele é. Ele é sim, Ele nos perdoa, e Ele nos ensinou que não há limites para o perdão, e Ele nos ensinou que nós devemos perdoar. Ele já nos ensinou que Ele nos perdoa, mas nós precisamos aprender que o diabo continua usando a mesma estratégia para nos derrubar.
E é sobre isso que eu estou falando. Essa não é uma pregação para acusar ninguém, como muitos fazem, porque o acusador é o diabo. Não precisamos ficar acusando A ou B ou C, fulano, beltrano ou ciclano, ou alguém que caiu. Não, o acusador é o diabo. E Deus é o juiz e nós não. Mas a pregação do Evangelho é para nos ensinar. A pregação da palavra é para nos ensinar que o diabo, ele usa as mesmas estratégias. E a gente se esquece. E por que nos esquecemos? Nos esquecemos da voz de Deus. Nos esquecemos daquilo que Deus nos diz. Porque nós vamos deixando de lado, nós vamos nos acostumando com a situação, nós vamos nos acostumando com o pecado no meio da igreja, nós vamos nos acostumando com a era que nós vivemos, nós vamos nos acostumando com a sociedade que nós vivemos, nós vamos nos acostumando com a rua que nós moramos. Nós nos acostumamos que as pessoas na nossa família falam palavrões, e muitas vezes você está perto deles e está falando também, e a gente vai se acostumando, Vamos nos acostumando com o círculo íntimo que nos cerca, que nos rodeia, que nos envolve, com quem nós convivemos, talvez no trabalho, lá na empresa, lá no lugar onde você trabalha, e aquela pessoa não é de Deus, e ela só fala coisas malditas e persuasivas, porque você pode pensar que não, mas o diabo usa ela para falar, o diabo usa as pessoas para que situações pareçam ser normais para os dias de hoje, mas a palavra de Deus não mudou, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas o diabo, ele chega com essa mesma conversinha mole que ele chegou para Eva: olha, é certo que vocês não vão morrer, é que Deus sabe, Deus está querendo prevenir vocês de conhecer o mal. Olha, ele já conhecia o bem de Deus. Exatamente, Deus não queria que o homem conhecesse o mal, apesar dele saber de todas as coisas, e não dá para entrar aqui na mensagem, mas é por isso que ele enviou o seu Filho amado e nos deu a promessa de Jesus. É por isso que lá em Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus sim já sabia, mas por nos amar tanto, mesmo assim eu acredito que Deus no seu infinito amor disse: vou criar o homem, eu pensando, Deus no seu infinito amor, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus preparou o Cordeiro, o sacrifício de Jesus. Então Deus sabia que o homem iria cair, e mesmo assim ele falou: mas meu filho vai lá morrer no lugar deles. Isso é amor. Então ninguém aqui está discutindo o amor de Deus, ninguém precisa discutir o quanto Deus nos ama, o quanto esse amor é grande, e grande é o amor de Deus, nós não temos noção. Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia diz, que Ele entregou o seu único filho. Único filho. Eu tenho certeza que qualquer pessoa na sua sã consciência jamais entregaria um filho para ser morto no lugar de uma pessoa cruel ou de qualquer pecador que seja. Mas foi isso que Deus fez. Então ninguém precisa ter dúvidas do amor de Deus. Deus nos ama. A Bíblia está repleta de promessas e de passagens que nos mostram isso. A questão da mensagem nessa noite é que o diabo, para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar do amor de Deus, ele vai contra a palavra de Deus, ele vai lançar no coração das pessoas dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre o que Deus fala. O diabo joga no coração das pessoas dúvidas sobre o que Deus falou.
De maneira que tem muita gente que já está até duvidando que o céu é real e o inferno também. Muitos pensam, muitos já estão até julgando, é só um livro do passado escrito por homens. Está cheio de pessoas julgando assim. O amor de muitos se esfriará cada vez mais no final dos tempos, e daqui em diante será assim. Jesus nos disse isso. O amor das pessoas se esfriará pela palavra. Eva, Adão estavam ali no jardim. Não sabemos quantos dias, quanto tempo, no meio daquele, imagino, pomar lindo que Deus criou, porque aquelas árvores frutíferas era o pomar de Deus com, eu acredito, frutos que talvez nós nem tenhamos hoje para comer, saborosos. Como você pode dizer isso, pastor? Porque a Bíblia diz, depois que eles caíram, a terra foi amaldiçoada, a Bíblia diz, por causa do homem, e ela começou a criar espinhos, cardos, abrolhos. Então tudo que a gente tem hoje já é depois da maldição do pecado. Mas antes, imagina o paraíso que eles tinham. Imagina os frutos saborosos que eles tinham. Ela disse, de todas as árvores que estão aqui nós podemos comer, mas daquela não. Às vezes, irmãos, as pessoas brincam, e a Bíblia nos ensina a não brincarmos com os ardis de Satanás. Tem pessoa que pensa que passa a perna no capeta, né? Tem pessoas que pensam que passa a perna do diabo. Deixa comigo, eu dou um nó nele. Tem pessoas que não têm noção com o que elas estão brincando. Tem pessoa que não imagina, não para pensar que ele corrompeu uma terça parte dos anjos no céu. Seres celestiais, criados, perfeitos ali, e que ele corrompeu e arrastou com ele. Anjos que estavam no céu foram corrompidos pelo diabo, e tem muito espertinho e espertinha pensando que eles passam a perna no diabo. Não é assim, irmãos. Eu estou dizendo que nenhum de nós não devemos temer ao diabo, nós devemos temer a Deus. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não estou dizendo que é para você ter medo. O que eu estou dizendo é que nós não devemos brincar com os ardis dele. Não devemos nos acostumar com tudo que o mundo oferece, ainda que, mas não está lá, isso nem tem na Bíblia. Nem está escrito na Bíblia que é pecado. Por isso mesmo que Paulo diz que tudo é lícito e nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar se persuadir, né? Não vou me apaixonar por nenhuma dessas coisas. Não está na Bíblia, mas você olha para a sociedade para ver como aquilo é enxergado. Você olha para ver algumas coisas que há um tempo atrás era um escândalo terrível, e eu falei aqui que eu vou me deter a não falar algumas coisas, para não parecer que você está acusando igrejas ou alguém, mas sabe, tem coisas que um tempo atrás era um escândalo terrível, não só no meio da igreja, mas fora dela também. Pessoas que nem cristãos eram, achavam certos posicionamentos, certas atitudes, certas coisas que hoje o mundo acha comum fazer, viver e ser. Achavam terrível aquilo, mas hoje a igreja está achando normal, em muitos casos. Isso também não precisa ser tão rigoroso. O diabo disse, é certo que vocês não vão morrer. O diabo estava dizendo, é certo que não tem problema também, pastor, puxa vida, né? Não precisa pegar pesado. Jesus é amor.
Claro que é. Só que o amor de Deus, vou dizer algo para você que talvez muitos não falam. Todo mundo diz assim constantemente: o amor de Deus é incondicional. É verdade. Para a salvação, né? Deus amou o mundo, todos. Ele não faz distinção de pessoas para salvar, né? Ele amou a todos. O amor de Deus é incondicional. Ele quer a todos, mas nem todos querem a Deus. Para salvar, Ele amou de maneira incondicional. Mas eu quero te dizer que essa mesma salvação, ela é condicionada. E ela não é condicionada ao amor. Ela é condicionada a crer no Evangelho, a crer em Jesus. É isso que está escrito: quem nele crê será salvo. Porque está cheio de gente dizendo que ama a Deus. Ah, mas quem ama não crê? Não sei. Jesus disse assim: aquele que crê guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então não é a questão do que as pessoas falam. Não julgue pela religião, e eu não prego que igreja salva. Não. Não é a igreja aqui ou a igreja acolá. Quem nos salva é o Senhor. Quem nos salva e nos salvou é o Senhor. Então não é uma igreja ou outra que tenha poder para salvar. O poder vem de Deus, pertence a Deus. Agora, não podemos nos enganar ou sermos enganados pelo diabo. Achar que tudo daqui em diante Deus vai ser normal, Deus vai tolerar um monte de coisa, porque Deus tem tolerado, que não virá a cobrança no último dia. Porque vai vir, irmãos. Adão e Eva, eles não morreram ali na hora. Eles não morreram ali. Eles viveram mais de 900 anos. Então esse é o problema. A gente fala: não aconteceu nada, né? Aí a gente acostuma e vai lá de novo. A pessoa fala: eu fui lá no inferninho, vi uns diabinhos lá, né? Com umas diabinhas, eu saí de lá correndo, que a coisa estava quente, não aconteceu nada. Quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram na hora. Morreram no sentido físico. Porque nós temos que pensar na morte de duas formas, ou talvez três. A primeira delas, a morte espiritual, que nos afasta de Deus. A segunda, a morte física, cujo Adão morreu depois. Na primeira, na espiritual, eles foram afastados da presença de Deus. Eles foram tirados do jardim da presença de Deus. A pessoa vai pecando e ela vai estar morrendo espiritualmente e não percebe que ela está longe da presença de Deus, vivendo fora da vontade de Deus, porque quem não vive na presença de Deus, não vive a vontade de Deus, é impossível. E a segunda morte física, eles morreram depois. E se formos falar, se existe o que chamaríamos da outra morte, a espiritual, a morte que a Bíblia diz que até essa morte física vai ser lançada nela, né? No lago de fogo. A morte eterna. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas a grande questão: quem nós vamos ouvir? Deus ou o diabo? Quem que a humanidade prefere ouvir? A Deus ou ao diabo? Isaías 53 lá diz: quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito à palavra? E talvez a gente pense: mas não é assim, será? As pessoas muitas vezes se balançam e mudam de posicionamento, de atitude, por não ouvir a Deus. O primeiro rei de Israel, Saul, perdeu o seu posto porque deixou de ouvir o que Deus já tinha dito. Mas houve muitos homens que ouviram a Deus e foram grandemente abençoados. Por exemplo, um deles, Jairo, quando foi até Jesus, quando a sua filhinha estava morrendo,
A multidão, os servos da casa de Jairo, chegaram para ele no meio do caminho e disseram assim: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta, Jairo. Para de pedir ajuda para Jesus, em outras palavras, porque sua filha já era. E Jesus vira para Jairo e diz assim: Jairo, crê somente. Em outras palavras, Jairo, quem está com você sou eu. Jairo, escuta o que eu estou falando. Porque muitas vezes, irmãos, o diabo vai usar isso, não é só para o lado do pecado, é para o lado de coisas boas também, é para o lado de bênção. Deus está com uma bênção para te dar, e o diabo vai tentar causar situação para você deixar de ouvir a Deus e desacreditar de que você vai receber a bênção de Deus, e ele vai te confundir. Ah, imagina isso aí, ó, já era, você não tem mais chance não, como dizem aquelas pessoas no futebol, né? Já se passaram os 45 minutos cravados do segundo tempo, não tem acréscimo. A pessoa vai tentar convencer, como aquelas pessoas disseram para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre. E Jesus diz para ele: crê somente, Jairo. Quem que nós vamos ouvir? A voz de Deus ou a voz da multidão? Quem mais parou para ouvir a Deus quando a gente lembra na palavra? O cego Bartimeu. Ei, homem, para de gritar que Jesus não vai te ouvir, não está vendo a multidão? E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Imagina quantos gritavam para ele calar a boca. Cala a boca, seu cego, cala a boca você, pare com isso e tal. Mas Jesus parou e ouviu ele: tragam ele até mim. Lembra da parábola quando Jesus fala do amigo importuno? Quando alguém bate numa casa de noite, mesmo que você não quer levantar, pelo importuno você vai levantar. Se tem uma coisa que nós deveríamos, não no bom sentido, se é que posso dizer assim, é insistir com Deus, não vou falar importunar, mas insistir com Deus nas nossas orações. Pai, não se esquece de mim. Só cuidado para ver o que você está pedindo. Que tem gente que sabe que umas coisas, que aquilo não é a vontade de Deus, está mais claro do que a luz do sol, brilhando no céu ao meio-dia, e a pessoa está lá insistindo: ah, Deus, mas eu queria tanto, mas não pode. Então, se você sabe que algo é bênção de Deus, Senhor, lembra de mim. Senhor, não se esquece de mim. Ora a Deus. A Bíblia diz isso: pedir, pedir e dar-se-vos-á. É bênção, não desista de orar. Não faça como falaram ali para Jairo: ô Jairo, deixa o mestre quieto. Não. Então tem muitas pessoas que ouviram a Deus. Poderiam ouvir a multidão, poderiam ouvir o diabo, mas ouviram a Deus. Lembra de Jó? Quando a mulher dele chega para ele: ô Jó, poxa vida, está esperando o que para morrer? Você acha que ela foi toda boazinha para cima de Jó? Que nós temos mais irmãs do que homem. Hoje está mais ou menos balanceado, Cá para os homens: você já viu quando a mulher está brava? Ela foi toda boazinha para o lado de Jó: ô Jó, que dia você vai morrer? Não foi. Ela chegou para Jó e falou: amaldiçoa o seu Deus e morre, homem. É isso que ela disse. E Jó ouviu a mulher dele? Não. Adão ouviu a mulher dele. Ah, pastor, também imagina, como Eva deveria ser bonita. A primeira mulher que Deus criou, Adão e Eva, irmãos, com certeza, acho que não tem ninguém mais bonito que os dois, não. Não adianta nem querer, porque ali não tinha problema nenhum. Feito pelas mãos de Deus, não adianta, Não tem nem colocar defeito. Não pensa que Adão e Eva tinham algum defeitinho que não tinha. E Adão ouviu.
Né? Será que Eva pediu carinhosamente? Do jeito que as mulheres convencem os homens? Adão cedeu. Come, Adão. Olha que gostoso. E o diabo ainda disse a Adão que se comer a gente vai conhecer o bem e o mal. Come, Adão, né? Não tem problema nenhum. Deus falou que vai morrer. Eu, como dizem os pregadores, né, que falam, não uso muito esse ditado não, mas enfim, conjecturando, eu gosto mais de falar eu, né? Contando um pouco de história. Come, Adão, né? Não pode contar, como diz, história. Se for para contar algo que conte como parábola, sem tirar o que é da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus falou, vocês não podem comer, mas a serpente falou, pode comer, é certo que vocês não vão morrer. E a Bíblia diz algo que me assusta aqui, já estamos caminhando para o final da mensagem. Olha o que está escrito no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Olha só. Aqui está falando da tentação que o diabo joga para a gente. E a primeira coisa que a gente tem que aprender, eu falo isso no livro Tentações e Demônio, que a tentação ela é extremamente desejável, irmãos. O diabo sabe o que a gente gosta, não se engane. Ele faz leitura corporal, labial. Se o ser humano sabe fazer leitura corporal e labial, você imagina o diabo. Porque o crente fica com aquela conversa mole. O diabo não sabe o que eu penso, né? No que você anda pensando? Ele não sabe. Cuidado, se você vê a tecnologia de hoje, o poder que tem, ele não sabe o que a gente pensa. Ele não é onisciente mesmo, verdade, não é. Mas ele tem uma leitura corporal, labial, perfeita. Ele analisa a situação. Ele sabe o que a gente gosta. Ele sabe o que provoca desejo na gente. Ele sabe o que pode nos levar a cair. Tem gente pensando, tem hora que eu falo isso, não é brincadeira, tem gente pensando que o diabo é besta, né? Mas ele é a besta do Apocalipse, né? Só que ele não é besta nesse sentido que tem gente besta que pensa que ele é besta. Ele é a besta do Apocalipse. Ele sabe, irmãos. Você acha que o diabo não sabe o que mais eu desejo, o que mais você deseja? Se você ficar dando mole. Mas a gente, não, mas também não é para tanto, né, pastor? Poxa vida, Deus é amor. Isso aí era no passado. No passado, a primeira coisa no versículo 6, a mulher viu que a árvore era boa. Tem gente que pensa que o diabo prepara coisa ruim, né? A árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Chamou a atenção de Eva. E desejável para dar entendimento. Quer dizer, despertou desejo nela. Aí não teve outra. Ficou olhando para o fruto. O fruto era bom, agradável aos olhos e desejável. E a serpente já tinha dito, Deus falou que vai morrer, mas não vai não. E Eva ficou ali, o que vai acontecer? Queda, não tem outra questão, queda. E a gente, irmãos, então essa mensagem, né, eu não preparei aqui um estudo, só coloquei um tema, mas indo pelo que Deus fala ao meu coração, nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não deixar o diabo nos convencer. Do que o diabo está te convencendo?
O diabo está convencendo tanta gente a deixar a igreja, abandonar a igreja. Olha, não precisa de igreja para ser salvo. Não precisa mesmo, precisa de Deus. Mas igreja é comunhão, é o corpo de Cristo. É o partir do pão, é Santa Ceia, é estar junto, é unidade. Vai procurar na palavra que a Bíblia diz que nós devemos andar em unidade. É melhor ser dois do que um. Igreja é para comunhão, é para a gente estar junto. E a gente tem sentido o quanto é ruim essa falta de comunhão nesses dias, por causa desse vírus maldito que tem assolado o mundo, né? E o diabo, ele vai convencendo muitas pessoas de tanta coisa. Convence filho a deixar casa dos pais, convence a pessoa a largar o casamento. Sabe como é, né? Deixa esse casamento aí, você merece um casamento melhor. Eu não estou entrando em questões que, né? Eu não sei a sua vida, a sua questão, o seu casamento, não estou entrando em méritos, em causas de adultério, de violência, não estou falando disso não, por isso que eu não estou julgando o pecado. Eu estou falando que o diabo vai convencendo, às vezes está tudo bem lá, às vezes é um casamento, como diz, bom, né? Perfeito, acho que não tem um casamento muito perfeito, porque o ser humano não é o perfeito. O ser humano não é perfeito. Tanto o homem quanto a mulher. Eu não julgo nem o homem nem a mulher. É os dois. Cada um tem um defeito de esperar do outro. A gente é assim, a gente gosta muito de esperar do outro. A gente não gosta de tomar atitude para algumas coisas que a gente deveria ter. Que cabe a nós. Muitas vezes a gente só espera do outro fazer algumas coisas. Não deveríamos ser assim, não é isso que eu estou julgando. Às vezes tem casamento, tem união, tem família que está até bom. Mas às vezes a pessoa está até bem. Mas essa igreja aqui também, poxa vida, né? Pastor que está fora de moda. Ele não está vendo a moda das igrejas atuais. E não vou falar nenhuma, tá? Está fora de moda. Se a moda que você chama para a sua vida ou para a nossa vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, não adianta. Porque a gente vai deixar de ouvir a Deus para ouvir a conversa do diabo. Porque é justamente isso que ele faz, irmãos. E quando Adão e Eva comeram daquele fruto, a Bíblia fala no versículo 7 que os olhos deles foram abertos. E eles conheceram que eles estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até ali não havia maldade, a nudez não gerava escândalo. Acredito que eles se amavam de uma forma perfeita, mas não havia maldade. Mas o pecado trouxe a maldade, porque é isso que o pecado faz com a gente, irmãos. O pecado, ele traz a maldade. Primeiro ele parece bom, agradável, desejável, e ele é. Mas a consequência é má, a consequência é trágica. Então Deus, ele nos deixou a palavra e ele nos fala muitas coisas que muitas vezes a gente não quer ouvir, que muitas vezes a gente não quer guardar no nosso coração, que muitas vezes a gente pensa que eu não gosto desses pastores que fica pregando demais, não sei, tem gente até que fala, quem prega muito santidade deve estar no pecado. Por isso que eu falo, eu não julgo pecados assim, todo ser humano é falho. Estou dizendo, a palavra de Deus é assim, ela nos ensina. Eu já preguei aqui que a gente não deve estar julgando, Deus é o juiz. Não é uma pregação de julgamento para A ou B ou C. É a palavra de Deus nos alertando que o diabo usa as mesmas estratégias, porque ele sabe que dá certo. E a gente não abre os olhos para entender. Então o Senhor me falou isso ao meu coração. Não deixa o diabo te convencer. Eu não sei se alguém que está me ouvindo agora, me assistindo, está sendo convencido de tomar um caminho ou uma decisão que você sabe que não é certo, mas que o seu coração já estava queimando para ir para esse lado ou para esse caminho, e essa mensagem está alertando: não deixa o diabo te convencer. Você tem o Espírito Santo de Deus,
que nos convence a toda a verdade. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja ruim, ainda que você tenha falhado, tenha pecado, se volte para Deus. Se volte para Deus, busque a Deus. Se achegue a Deus, a Bíblia diz que se nós nos achegarmos a Ele, Ele nos achegará a cada um de nós. Essa é a mensagem que Deus falou ao meu coração. Não é uma mensagem de julgamento. Pelo contrário, é uma mensagem de alerta. É para acender, como diz aquela lâmpada de alerta, o brilho do Espírito Santo falando, não, cuidado com isso que você está ouvindo. Não é a voz de Deus. Ou Deus já falou assim, agora o diabo está falando, mais. Cuidado, não deixe o diabo te convencer. Seja convencido pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, vamos orar juntos. Peça que o Senhor, Ele possa te ajudar a enxergar com claridade essa situação que você está passando. E eu peço, meu Deus, assim como as escamas caíram dos olhos do apóstolo Paulo, quando ele viu o Senhor na estrada de Damasco. Até ali ele pensava que estava trilhando o que era certo. Pai, que as escamas venham a cair dos nossos olhos. Que as grades sejam tiradas dos corações, Senhor. Que as pedras sejam arrancadas, Senhor, da consciência neutralizada, para que essa pessoa possa compreender o tamanho, a largura e a profundidade de Ti, Senhor, dos Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo hoje, juntamente com cada pessoa que me assiste, que me ouve agora, que o Senhor arranque de nós todo o caminho mau e nos guia no Teu caminho eterno, Senhor. Perdoa os nossos erros e pecados, purifica as nossas vidas, Senhor, e nos guia, nos conduz a toda a verdade, porque é a Tua voz que nós queremos ouvir e queremos para nós e queremos no nosso coração, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, ó Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Que onde quer que essa mensagem esteja chegando agora, esteja adentrando nessa casa, Senhor, ou onde essa pessoa estiver agora, talvez no seu trabalho e ouvindo pelo celular, que ela seja abençoada, restaurada, fortalecida pelo Senhor nesta hora e pelo Teu poder, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória de Deus, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus.